Bom dia para você que me escuta, que a graça do nosso Senhor Deus possa ser presente em sua vida em mais um dia que se começa, que você possa crescer diante do Senhor, na graça e no conhecimento diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Nossa meditação de hoje se encontra em 1 João, capítulo 4, versículo 1. O texto nos diz: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nesse versículo, nós começamos a aprender algo específico sobre a falsa doutrina ou a falsa pregação do Evangelho. Aqui nós percebemos que o apóstolo João, mais uma vez, de maneira carinhosa, como ele trata os irmãos a quem ele endereçou em primeira mão essa carta, quando ele diz amados, filhinhos. E aqui ele usa mais uma vez essa expressão de cuidado, de afeto. Amados, não deis crédito. O que o apóstolo João está nos mostrando é que nós não devemos acreditar, não dar crédito, não dar voz, não deixar com que palavras dúbias acerca de quem Deus é, acerca de quem Jesus é, acerca da palavra de Deus possam fazer morada em nossos corações. Nós devemos nos afastar dessas coisas, não dando crédito a elas, não acreditando, como é descrito aqui nessa primeira parte desse versículo. Logo em sequência, o apóstolo João ainda diz: não deis crédito a qualquer espírito. Aqui nós temos que compreender que essa ideia de espírito envolve ensino e algo que está por detrás desse ensino, que seria esse espírito. Todos os ensinos, eles pertencem a duas categorias. Eles podem pertencer a uma categoria ou a outra. O ensino, ele pode ter Deus por detrás ou ele pode ter o diabo por detrás. O ensino, ele pode ter um espírito das coisas corretas, ou seja, que vem de Deus. Ou o ensino pode ter um espírito das coisas enganosas, pecaminosas, que vem do diabo, pois ele é o pai da mentira. Ele distorce a verdade. Ele nos engana de maneira, às vezes, tão sutil que nem sequer percebemos. Então, precisamos ter em mente cautela, não dar crédito, não acreditar em qualquer espírito. Nós devemos ter cuidado para não dar voz em nossos corações e mentes a qualquer pessoa e a qualquer ensino que nós possamos ouvir. Devemos ter em mente a busca pelo ensino correto, a busca por zelar pela palavra de Deus, que é daí que nós devemos tirar todo o ensino e daí que nós devemos julgar todo o ensino. Assim como os crentes de Bereia, que ouviam a pregação, mas eles buscavam examinar as Escrituras para saber se aquilo que eles estavam ouvindo era de fato da palavra, era de fato de Deus. Então, aqui, de certa forma, está conectado com aqueles irmãos com excelente postura, ou nobre postura, como a Bíblia diz. Devemos não dar crédito a qualquer espírito. Pelo contrário, nós devemos ter uma atitude diferente, que é o que o apóstolo João nos diz quando ele diz antes, ou seja, pelo contrário, ao invés de dar crédito a qualquer espírito, a qualquer ensinamento, antes disso, provai os espíritos. E o que ele quer dizer com isso? Examine antes de crer. Nós não podemos simplesmente aceitar qualquer ensino. Nós devemos examinar os ensinos antes de crermos. Assim estaremos provando os espíritos, não no sentido de experimentar, mas no sentido de examinar. Se aquele ensinamento ele vem de Deus, devemos ter em mente que é o correto e buscar acreditar, meditar e servir com base naquele ensinamento. Mas, se o ensinamento é enganoso, é contrário à Bíblia, é contrário ao ensinamento de Deus, nós devemos rejeitar. Então, provemos ou examinemos os espíritos, examinemos os ensinos para sabermos o que devemos fazer e crer. Não podemos aceitar qualquer palavra que nos chega. Devemos ter cautela
cuidado diante do Senhor. Isso nos ajuda também a evitar extremos. Existe o extremo daquela pessoa que acredita em qualquer coisa. Qualquer pessoa minimamente confiável, aquele irmão ou aquela irmã vai acreditar no que aquela pessoa disser e não vai buscar sondar o que a Bíblia está dizendo. Então essa pessoa deposita sua fé de maneira incondicional em qualquer palavra. Esse é um extremo. O outro extremo é da pessoa que não acredita em basicamente nada. Mesmo tendo ao Senhor Jesus em sua vida, ela é difícil de crer em alguma coisa. Seja nos atos de Deus, seja no testemunho de um irmão, seja na pregação da palavra. Esse seria outro extremo. Nós não podemos cair também nesse extremo. Isso nos leva a uma sequidão espiritual, onde nossa fé não está em voga. Nós agiríamos pior que o próprio Tomé. Nós não estaríamos vivendo pela fé. Então nossas vidas devem estar equilibradas, nem acreditando em tudo e também nem desacreditando em tudo. Devemos ser equilibrados. E o ponto principal que vai trazer esse equilíbrio para as nossas vidas é a palavra de Deus. Perceba na continuação do versículo: antes provai os espíritos se procedem de Deus. Perceba que a certeza de que algo realmente é digno de crença, digno de vivermos, se procede de Deus. E a melhor forma de sabermos se procede do Senhor Deus é observar se essas coisas não são contraditórias com o que Deus nos revelou na sua palavra. Por isso também precisamos da Bíblia, para que possamos ser guiados no melhor caminho e para que possamos também entender se as coisas que nós estamos vendo, observando, ouvindo, procedem de Deus ou não. Deus é o medidor de tudo. Ele é o medidor da correção de todas as coisas. Quem diz se as coisas estão certas ou erradas não somos nós. Quem diz se algo é de Deus, se procede do Pai, se algo é digno de nossa crença, se algo realmente é verdadeiro, se nós podemos realmente acreditar naquilo, não somos nós mesmos, mas sim Deus. E para isso temos a palavra dele, que nos mostra como devemos realmente crer. Tenha isso em mente, irmão e irmã. A palavra de Deus deve estar como prioridade em nossas vidas para que possamos julgar o ensino correto do ensino falso, o que procede de Deus e o que procede do diabo. Precisamos examinar as coisas para sabermos se procedem do nosso Deus. Por quê? A conclusão do versículo nos diz: porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Muitos falsos profetas, irmãos, têm pregado coisas que Deus não revelou, que Deus não mostrou na sua palavra. Têm ido contrário ao que o Senhor revelou em sua palavra. Esses são os falsos profetas. Não acreditam na salvação através do Senhor Jesus. Pregam justamente o contrário. Distorcem acerca do Evangelho. Distorcem acerca da igreja, acerca de Deus Pai, de Deus Espírito Santo, do Deus Trino, acerca da palavra. Irmãos, devemos fugir desses falsos mestres que pregam heresias, coisas contrárias à palavra. E para nós nos resguardarmos disso, nós devemos saber a vontade de Deus. E a vontade de Deus nos é revelada em sua palavra. Quer conhecer mais a Deus? Quer saber julgar se um ensinamento é de Deus ou não? Vá para a Bíblia, estude a Bíblia, medite nela, creia nela. Gaste mais tempo com a sua palavra, a palavra de Deus, do que no seu celular. Gaste mais tempo lendo a Bíblia, estudando a palavra do nosso Deus, dentro, obviamente, dos seus limites, porque nós temos limites diferentes. Mas entenda que a Bíblia é essencial para nós vivermos. Para nós examinarmos os ensinamentos, para nós vivermos diante de Deus, a Bíblia é indispensável. Considere então colocar a Bíblia no mais alto lugar de prioridade em sua vida. Tenha ela o mais próximo de você. Carregue sua Bíblia na sua bolsa, mochila, nos seus pertences, no seu celular, versículos memorizados, textos que lhe impactam e que você pode ter em sua mente e estar ali ruminando aquele texto para que ele faça mais efeito em sua vida e seu coração possa viver aquilo. Como Deus nos diz, como é dito na palavra, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Faça isso e você verá como Deus ele vai te usar através da sua palavra. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje.